Olá, meus irmãos, a graça e a paz, que bom estar mais uma noite com esta rica e maravilhosa oportunidade de poder trazer uma mensagem da palavra de Deus para as nossas vidas, dos nossos irmãos que estão na nossa igreja, para você que está no seu lar, no seu trabalho, em algum outro local, no momento em que você for ouvir essa mensagem, que Deus possa te abençoar poderosamente. Convido você para nós fazermos juntos uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus, é o primeiro do Novo Testamento. Capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Vós sois o sal da terra, e se o sal não tiver sabor, como é que vai salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós também sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Obrigado, Senhor, por esta leitura tão rica, esta leitura tão profunda, este ensinamento que é conhecido como as bem-aventuranças, Senhor. É assim, Pai, que nós queremos sempre ouvir a tua voz. Fala conosco. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Queridos, esta noite quero falar sobre esses ensinamentos preciosos que devemos guardar na nossa mente. Queridos, é interessante este texto que a Bíblia cita como o Sermão da Montanha ou as Beatitudes, em que o local provável onde Jesus proferiu este discurso está lá ainda, lá em Israel. E é um dos pontos que geralmente as discussões que levam pessoas à Cidade Santa visitam. Porque esse discurso, esta mensagem, foi muito tremendo. Tocou e toca a muitos corações, até aos dias de hoje. É interessante como quem tem fome e sede de justiça, fome e sede da palavra de Deus,
não encontra dificuldades para buscar. Atualmente, nós temos uma diversidade muito grande de igrejas. Nós temos igrejas, ministérios para todos os gostos, para todo tipo de pessoas diferentes. Não dá mais para dizer, eu não vou para essa igreja que eu não gosto do estilo da pregação, eu não gosto do estilo dos louvores, vai para outra. Com certeza você vai encontrar uma igreja que você venha se adaptar, que você venha gostar, que você venha amar. Mas nesse tempo aqui, a oferta era pouca. E Jesus não tinha uma igreja, um prédio, para poder receber essas pessoas. Ele não tinha um som para falar. Ele não tinha um ar-condicionado para climatizar o ambiente que ele estava falando. Ele não tinha poltronas para oferecer às pessoas. E ele não tinha como transmitir, nem pela TV, que não existia, nem pelo rádio, nem pela internet. Ele não tinha como publicar um artigo no jornal, mas nem isso impediu que a sua mensagem alcançasse os 4 cantos deste planeta. Então, neste capítulo 5, Jesus sobe a um monte e a multidão vai atrás. Por que a multidão vai atrás? Porque a multidão sabia que Jesus tinha as palavras de salvação. A multidão sentia-se bem em ouvir a mensagem do Senhor. A multidão sabia que vinha de Deus aquelas palavras, aqueles ensinos. Então, eles não mediam esforços. Aonde quer que Jesus fosse, eles iam atrás. Eles iam em busca do alimento que sacia a água, do alimento que sacia a alma, que sacia o espírito, o alimento que preenche o interior dos seres humanos. E aí Jesus, observando uma grande necessidade naquelas pessoas, ele inicia dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Queridos, em meio a uma diversidade de classes sociais, em meio àquela multidão que escutava este sermão, Jesus se reporta àquelas pessoas que naquele momento eram pobres de espírito. É interessante que mais na frente as pessoas vão se revoltar. Claro que os escribas e fariseus, os judeus, quando Jesus vai até a casa de um homem pecador, publicano, chamado Zaqueu, as pessoas começam ali a comentar, a criticar. E Jesus diz para elas: olha, o médico veio para os doentes. Eu vim a esta casa para que hoje pudesse haver salvação. E este também é filho de Abraão. Infelizmente, queridos, nos dias atuais, é triste, mas o preconceito ainda existe em meio das pessoas. O preconceito pela classe social, ou seja, o preconceito pelo valor do seu salário, pelo bairro que você mora, pela cidade que você mora, o preconceito com a cor da pele, o preconceito com a formação, com a profissão. Que você possa imaginar a pessoas preconceituosas, a pessoas que são intolerantes, que não aceitam
alguém que seja diferente dela, ou que pense diferente, ou que venha a agir de forma diferente. E neste sermão, Jesus inicia por uma classe de pessoas que talvez as pessoas mais julgassem: os pobres de espírito. Não era pobre de dinheiro, não era pobre de conhecimento, não era pobre na política, era pobre de Deus. Ou seja, era alguém que era pobre de algo que é dado de graça. Ou seja, é praticamente impossível alguém ser pobre de algo que tem abundância. De algo que há. Por exemplo, quem é que é pobre de mato? Está cheio de mato por aí, está acessível. Todo canto tem mato. Quem é que é pobre de areia? Ninguém. Onde você for tem areia. Quem é que é pobre de ar? Ninguém. O ar está aí. Só você chegar e respirar ele. Né? Então, Deus ainda está em mais abundância do que a terra, do que o ar. Ele está aí disponível para quem quiser, de graça, sem pagar nada. E Deus não tem preconceito. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não privilegia uma em detrimento de outra. Ele não atende o rico e despreza o pobre, ou vice-versa. Então Jesus, ele vai na camada de pessoas que com certeza eram aquelas que mais recebiam preconceito. Porque pessoas religiosas, muitas vezes, se tornam muito intolerantes com quem não é religioso, com quem não vai numa igreja, com quem não professa ter uma religião. E Jesus diz para essas pessoas que delas é o reino dos céus. Ou seja, o que ele está dizendo? Que tem salvação para elas. Que tem jeito, que tem mudança, que tem transformação, que tem um paraíso para elas. Antes da palavra, alguns momentos, nós ouvimos, através do nosso irmão Francisco, um belo hino do J. Neto, falando que a cidade é bonita, que o lugar que Jesus preparou para a gente é bonito. Então, ou seja, alguém que não tinha nada vai receber algo bonito, algo belo, algo maravilhoso. Queridos, esse é Jesus. Eu não sei se algum dia alguém falou de Jesus para você. E eu não sei o que essa pessoa falou. Eu sei que eu já vi pessoas revoltadas com Jesus. Mas o Jesus verdadeiro é esse. É o que diz para o menos desvanecido. É o que diz para o mais sofredor, para o maior pecador, que o reino dos céus é dele. Sabe? Isso até parece soar contraditório. Como é que a escória da sociedade, ou seja, a pior pessoa, o pior ser humano, vai ser o detentor do reino dos céus? Vai ter acesso ao reino dos céus, à vida eterna. Prazer, este é Jesus. É aquele que olha para quem ninguém olha. É aquele que se importa com quem ninguém se importa. É aquele que dá o mais alto valor a quem não recebe nem sequer atenção, quanto mais um valor de ninguém. Jesus é esse que socorre o mais sofrido, o mais necessitado, o mais desprezado. Jesus é esse que olha para quem ninguém olha. Tem ser humano tão repugnante
que nem sequer um olhar dá para uma pessoa só porque percebe que essa pessoa é inferior a ela. Jesus não age dessa maneira. Talvez você se ache que é a pessoa mais esquecida da face da terra. Ninguém sabe nem o seu nome, ou se sabe, não se lembra. Ninguém lhe dá parabéns no seu aniversário. As pessoas te veem sofrendo e parece que é um ninguém, porque até um cachorro, às vezes um animal, alguém vai lá, tem dó e socorre, dá um medicamento, dá uma injeção, dá algum analgésico, para que aquele animal possa ter ali um alívio das dores do seu sofrimento. E talvez você se sinta dessa maneira, que ninguém se lembra, que ninguém olha, que ninguém se importa. Jesus se importa com você. Jesus, ele liga para a sua dor, para o seu sofrimento, para as suas angústias. Mas é preciso que você possa dar um passo, que você possa buscá-lo. Por quê? Porque ele é educado. Ele não quer invadir a sua vida. Ele não quer obrigar que você sirva a ele. Ele não quer forçar. Ele não quer te trazer na mar de maneira nenhuma. Ele quer que você o busque por livre e espontânea vontade, de gosto próprio. Segundo, bem-aventurados os que choram. Quem é que não chora hoje? Só até uma música um tempo desse que homem não chora, chora. Depende do aperto. Depende da prova. Tudo depende da luta, da guerra, da dificuldade, da precisão, da estrutura da pessoa, mas todo mundo chora. Todo mundo chora porque às vezes a vida, ela prega peças em nós, das quais nós não conseguimos nos desvencilhar. E elas geram dores, sofrimentos, angústias, medos. Elas geram os piores sentimentos que você possa imaginar. E diante disso é difícil quem não chora. É difícil que a pessoa não chore quando o seu ponto fraco é atingido. Quando os seus medos batem em sua porta. Quando os seus temores passam a ser realidade. Só que há uma grande diversidade de choro. E a Bíblia aconselha a gente chorar com os que choram. Às vezes, geralmente, o choro é de tristeza. Pelo sofrimento, pela dor, pelas dificuldades, pelas guerras. Mas muitas vezes é um choro de alegria. E é muito bom esse choro da vitória. É muito bom esse choro da gratidão. É muito bom esse choro de receber uma bênção, de receber um milagre. Por que é que a gente chora? Porque a gente sabe que a gente não merecia, mas está recebendo. A gente chora porque a gente sabe que sozinho nós não teríamos capacidade de alcançar, mas que a mão de Deus nos fez alcançar aquilo que a gente tanto queria, aquilo que a gente tanto sonhava. Eu não vou dizer para você que quem serve a Deus não chora, que chora. Talvez os mais fiéis sejam os que mais chorem, os que mais sofram, os que mais passem por algum tipo de precisão, de sofrimento. Mas eu tenho algo muito sério para dizer para você. É muito pior chorar sozinho do que chorar ao lado de Deus, do que chorar no colo do Senhor, do que encostar a cabeça no peito do Senhor para chorar tudo aquilo que o mundo causa. Então, o que Jesus está dizendo é: os que choram serão consolados.
E serão consolados por quem? Não é pelo mundo. Muitas vezes não é pelas pessoas. Você pode estar morrendo de chorar e de sofrer e o seu marido nem perceber. A sua esposa nem ver, nem notar. Você pode ter secado uma cachoeira e a sua mãe e os seus irmãos nem ao menos viram. Não tem nem noção, nem dimensão do que você passa, do que você sente. E tem gente que percebe, olha, vê e não está nem aí. Faz é fingir que não percebeu para que você não peça ajuda a essa pessoa. Mas é o próprio Senhor que nos consola. É o próprio Senhor que enxuga as nossas lágrimas. É o próprio Deus que diz para nós, que diz para a gente que vai dar tudo certo. Que Ele vai nos ajudar. Que Ele vai segurar em nossas mãos. E nós vamos superar um momento difícil, superar uma doença, superar uma crise, superar uma escassez, superar o que quer que seja. O consolo aqui não é só com a palavra. O consolo aqui é com atitudes. Aqui é o consolo com ajuda. Aqui é o consolo, Ele sendo nosso companheiro, sendo nosso guardião, nosso ajudador, nosso protetor. A ajuda aqui não é só com promessas. Porque promessas muita gente sabe fazer. Cumprir elas, aí já é outros 500. As pessoas até falam com a boca, pode contar comigo. Eu estou porque der e vier. Mas quando você precisa, você raramente vai poder realmente contar com aquela pessoa. Aquela pessoa raramente vai servir, vai te servir, vai te ajudar. E o pior é que às vezes as pessoas não têm como nos ajudar. Porque às vezes aquilo que a gente está passando está longe do alcance de qualquer ser humano. Porque às vezes o dinheiro não resolve. O remédio não resolve. Às vezes o médico não resolve. O psicólogo não resolve. Ninguém resolve. Por quê? Porque não tem solução humana. Há situações na vida que a única solução é divina. Então, Deus entra com providência nas nossas vidas. Ele nos consola, nos ajudando, resolvendo juntamente conosco. Terceiro, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu acho que não tem lugar de gente mais valente do que no trânsito. Coisa mais difícil do mundo é a gente encontrar alguém manso no trânsito. As pessoas geralmente estão apressadas, estão estressadas, estão chateadas, revoltadas, zangadas. E na vida, em geral, fora do trânsito, elas estão do mesmo jeito. Eu fui para o trânsito porque é o local onde a gente geralmente encontra esse tipo de estresse, de aborrecimento, de briga. Eu já vi, passando nas avenidas, nas ruas, várias pessoas com bate-boca por causa de um acidente. Não é tão fácil. Para. A perícia vem, faz a perícia, verifica quem está errado, quem estiver errado, paga o prejuízo do outro. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Geralmente, as pessoas vão logo gritando, brigando, zangada. Bateu no meu carro, poxa vida. E eu estava vindo trabalhar e agora eu não posso mais. E meu carro vai passar uma semana na oficina e aí vai. Quantos crimes
não já aconteceram no trânsito? Inúmeros. Mas fora do trânsito, na igreja, tem gente que não é manso. Dentro de casa, tem marido que não é manso, tem esposa que não é mansa, tem filho que não é manso. E isso não é bom. Porque a gente tem que ser manso, né? Tem muitas pessoas, os adestradores, que ganham muito dinheiro para poder amansar os animais domésticos. Eu não estou falando de animal selvagem, de animal doméstico, de um cachorro, de um gato, ou de um outro animal que deveria ser dócil, que deveria ser manso, mas não são. Da mesma forma, tem muita gente também que não é manso, que é um siri dentro de uma lata, que é valente, que é zangado, que é zoadento, principalmente pelo estresse. O estresse, ele tem desvirtuado muitas pessoas. E nós precisamos ter muito cuidado com o estresse. Às vezes a pessoa é apressada, mas não enxerga que aquela pressa dela é fruto do estresse. Tem pessoas que são imediatistas e não conseguem perceber que esse imediatismo é fruto do estresse. Pessoas que são aborrecidas, pessoas que são altamente irritadas, pessoas que não suportam serem contrariados, nem assim 1 centímetro. E a vida não é assim. Nós convivemos com seres humanos, com pessoas imperfeitas, assim como nós somos imperfeitos. Cada um de nós. Nós somos cheios de falha, cheios de defeitos, nós somos complicados, nós somos complexos, nós somos desobedientes. O que você imaginar de negativo nós somos? Então, como é que a gente é tudo isso e a gente não consegue aceitar que o próximo seja? E nós não conseguimos aceitar que o nosso semelhante, por mais que tenha defeitos diferentes, mas tenha. Não tem como. Então, a gente precisa baixar essa bola. A gente precisa vencer esse estresse, esse aborrecimento, esse imediatismo. E ser manso e humilde de coração, como o Senhor ensinou. Né? Para quê? Para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Quarto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A Bíblia diz que aquele que procura acha. Aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Né? Então, aquele que tem sede vai encontrar água para saciar a sua sede. Aquele que tem fome vai encontrar o alimento para saciar a sua fome. Ou seja, se fartará, terá o que quer, o que deseja, o que procura. Em contrapartida, quem não tem fome e sede de justiça, não vai encontrar nada. Vai continuar na mesmice. Vai continuar da mesma forma que se encontra. Ter fome e sede é a coisa mais natural no ser humano. É tanto que a gente come o dia quase todo. Por isso que no Brasil, uma grande quantidade de pessoas são obesas. Inclusive eu. Né? Então, ter fome é normal. Ter sede é normal. Então, se você é um cristão ou se você não é, e você não tem sede de Deus, não tem fome das coisas de Deus, você precisa tomar o biotônico Fontoura. Só os mais antigos vão saber que é o biotônico, né? Garrafinha grande, líquidos em amarelo. Dava muito para os meninos biotônico, né? Era
para poder abrir o apetite, né? Para a gente poder comer. Hoje em dia, com xilito, pipoca, biscoito com recheado, esse monte de coisa que tem na indústria, é muito comum as crianças e os adultos também não querer mais almoçar, não querer mais jantar. Todo mundo nos fast food. É todo mundo no celularzinho atrás de uma promoção, atrás de um iFoodzinho para comer, uma pizzazinha, uma esfirra, uns salgadinhos, qualquer coisa, para sair das refeições saudáveis. Né? Quem é que não gosta de uma batatinha frita? Quem é que não gosta de um salgadinho? Quem é que não gosta de uma bolinha de queijo? Né? Quem é que não gosta de um sanduíchezinho? Um queijo de presunto? Né? Então, é saudável ter fome e sede de justiça, ter fome e sede do Senhor, do Evangelho, das coisas de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que a gente mais vê hoje são pessoas que não têm misericórdia. São pessoas que são insensíveis, que têm uma grande facilidade de julgar o próximo, de apontar, de dizer quais são os defeitos do outro. Não tem misericórdia. Só olham para o defeito da pessoa, não consegue enxergar as qualidades, critica, aponta, detona a pessoa, né? A língua é uma tesoura para tesourar a pessoa, é o coxinho, o doquinha, para criticar, para falar mal da outra pessoa. Tem pessoas que são sanguinárias, que são perversas, que não perdoam, que buscam vingança a qualquer custo, sabe? Há pessoas que não liberam o perdão. E ter misericórdia fala de você perdoar o próximo, de você limpar o seu coração todo sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de coisas do passado. Por quê? Porque se a gente usar de misericórdia com o nosso semelhante, com o próximo, Deus vai usar de misericórdia com a gente. E nós precisamos muito de misericórdia, porque somos pecadores, somos falhos. Tem a parábola do devedor, que o homem devia muito dinheiro ao seu patrão. E aí foi lá cobrar e disse: pai, perdoa essa dívida, não posso pagar. O homem foi lá e perdoou. Mas ele não teve misericórdia com quem devia a ele. E qual foi o fim dele? O superior foi lá e mandou acabar com ele. Então não adianta nós acharmos que somos os maiorais e usar de braço de ferro com aquele que é inferior a gente. Porque aquele que é superior a gente pode fazer justiça com a gente. Então é melhor nós sermos misericordiosos e alcançarmos misericórdia do que nós sermos sanguinários, vingativos, do que deixarmos o ódio, o rancor, tudo isso tomar conta de nós. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É preciso, olha, não é Deus que vai limpar o nosso coração, somos nós. Deus não vai varrer a sua casa. É você que tem que varrer. Tem que pegar a vassoura e sair varrendo, limpando, passando um pano, pegando a pá, juntando, colocando no lixo, dando um nó no saco e jogando bem longe. Então quem tem que limpar o nosso coração somos nós mesmos. É nós que temos que verificar o que é que tem no nosso coração que não agrada a Deus, a gente retirar. De duas uma. Ou a gente vai limpar o coração e vai ver a Deus,
vai estar com ele, vai conviver com ele, ou vamos estar com o coração cheio de rapina, cheio de manchas, cheio de coisas ruins, e não estaremos na presença de Deus. É uma escolha, é uma decisão que nós precisamos tomar. E bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que a gente vê hoje são pessoas que, quando vê um incêndio, pega uma garrafa de gasolina e joga em cima para aumentar o incêndio, né? É interessante a facilidade que as pessoas têm de minar o outro, sabe? De incentivar o outro porque é ruim, porque é perverso. Ô, mulher, tô com raiva do meu marido. Mulher, deixa esse trambeio logo que é melhor. A pessoa não sabe chegar com a palavra, mulher, pois tenha calma, conversa com ele, se entende, vai dar tudo certo. É porque fulano de tal tá me devendo tanto. Pois vai lá e cobra. Se ele não pagar, traz a TV dele. Traz o celular. Não é? Então tem muita gente que é assim, que bota pilha, que dá corda. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta. Porque tem gente que quer o nosso mal, que não quer o nosso bem. Ele quer ver o circo pegando fogo, quer ver a confusão, quer ver a discórdia, quer ver a briga. E nós precisamos ter muito discernimento para que essas pessoas não venham encher a nossa cabeça, para a gente não fazer besteira, para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas. Então, seja uma pessoa pacificadora, uma pessoa que um bombeiro que apaga o fogo, que apaga o incêndio, que apaga o risco, né? E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Ou seja, ai, pastor, porque eu faço a obra de Deus, sou tão perseguido, sofro tanto lá em casa. Ai, porque eu canto na igreja e passo por tanta necessidade, passo por tanta coisa. Queridos, nunca que o inimigo vai estar satisfeito com aquele que se dispõe a seguir o chamado do Senhor. Ele vai sempre atribular, ele vai sempre buscar tirar a nossa paz, fazer com que nós possamos desistir, abrir mão do nosso chamado, abrir mão daquilo que Deus nos deu, daquilo que o Senhor quer que a gente faça. É ruim, pastor, é demais, mas nós não podemos parar, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos desistir, não, muito pelo contrário. Talvez você precise de um momento para descansar, para repousar, para restabelecer as ideias, mas você não pode parar. Você não pode abrir mão das promessas de Deus para a sua vida. Você tem que tomar posse, dizer, Senhor, eu vou até o fim. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou, Senhor, permitir que o inimigo me vença. Eu não vou permitir que ele roube os meus sonhos, que ele destrua os projetos que o Senhor tem na minha vida. Eu vou até o final. Então, queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite para abençoar as nossas vidas. Então, que o Senhor possa guardar a cada um de nós, nos proteger. Convido você que nos assiste para vir assistir um culto presencialmente conosco na rua René Descartes, número 621, no bairro Canidezinho, aqui na região do Grande Siqueira, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará.
Eu peço que você possa compartilhar esta mensagem, que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, nos seguir no Facebook e no Instagram. O nome é Igreja Plenitude do Senhor. Então, que Deus possa proporcionar um final de semana ainda, o restante, uma semana muito grandiosa na vida de cada um, no nome de Jesus.